Os valores reais de x para os quais aí ele deu a inequação são iguais a quanto? Então, a gente tem que resolver essa inequação que aparece aí, ó, 0,8 elevado a 4x ao quadrado menos x é maior do que 0,8, 3x mais 1, isso daí, certo? Então, a gente tem que resolver essa belíssima inequação, tá? Pequeno, isso. Bem, temos aí, né, lógico, uma inequação exponencial, tá? Em que a base do nosso número é um valor menor do que 1, né? 0,8 é um número menor do que 1. E sempre que isso acontecer, a gente inverte quando a gente vai trabalhar com os expoentes, a gente inverte o sinal ali da desigualdade. É claro, né, que se fosse uma equação, se fosse um igual, a gente vinha aqui, ó, e botava direto o igual. Aqui eu já vou fazer a distributiva, tá? Vou fazer 3 vezes x, 3x e 3 vezes 1 vai dar 3, tá? Se fosse uma equação, aqui eu botaria o igual direto, sem problema. Como a gente tem uma inequação, eu vou trazer o sinal da inequação. Então, ou eu vou trazer o maior, ou eu vou trazer o menor, tá? E esses valores eles vão depender da minha base do número, né? Base aí do número exponencial. Então, se ele for um número maior do que 1, eu vou repetir esse sinal. Então, a boca está aberta para a esquerda, eu botaria esse sinal aqui se a base ali fosse um número maior do que 1. Como ele é um número menor do que 1, me dá a ideia de uma função decrescente, eu vou inverter esse sinal, né? Vou inverter a boca. A boca estava aberta para a direita, ela vai ficar, estava aberta para a esquerda, vai ficar aberta para a direita. Beleza? E aí agora a gente tem que resolver essa inequação do segundo grau, tá? Que a gente vai resolver por Bhaskara. Então vou trazer aqui, ó, vou fazer de azul. 4x ao quadrado menos x, vou trazer todo mundo aqui para a esquerda, que vai ficar uma equação completa. Então vem menos 3x menos 3. E aí, como não sobrou ninguém à direita, menor que zero, tá? E aí, vou ficar com 4x ao quadrado menos 4x, que eu posso juntar aí as minhas dívidas, né? Menos 3 menor do que zero, tá? Então, eu tenho que resolver essa belíssima inequação aí, tá? Como é que a gente resolve isso? Eu vou trazê-la aqui para o canto, que aqui eu tenho mais espaço, tá? Como é que eu vou resolver essa inequação? Eu tenho que fazer o estudo do sinal, tá? Tenho que saber onde ela é positiva, onde ela é negativa e pegar quais são os pontos em que ela é menor do que zero, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou trabalhar com a equação do segundo grau, tá? Então, vou ver onde que são as raízes, vou estudar ali a parábola, que a equação do segundo grau dá uma parábola, e ver onde que são os pontos ali positivos e negativos, tá? Então, para eu encontrar as raízes, a gente vai usar a Bhaskara. Então, eu venho aqui, ó, faço o delta primeiro, né? Então, b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, que é menos 3. Isso vai dar 16, menos com menos vai dar mais. 4 vezes 3, 12, 48. É isso? 12, 48. 48 mais 16 vai dar 40, 50, 64. Lindo, né? 64 é maravilhoso. Porque agora, quando a gente fizer a outra parte, o x, né? Vai dar menos o b, ou seja, menos 4. Para quem não lembra, né? O termo a é o que está antes do x ao quadrado. O termo b é o que está no x. E o termo c é menos 3, tá? E lembrando, né? A fórmula de Bhaskara, eu já levo em consideração o que vocês já sabem, né? Se você não lembra das fórmulas, dá uma revisada aí, tá? Então, ó, menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes o a, que é 4, tá?
E agora, vamos lá, o menos com menos vai dar mais, então vai dar 4 mais ou menos. Raiz de 64 é 8, e 2 vezes 4 é 8, beleza? E aí eu tenho que separar em duas partes, né? Uma que vai ser esse mais ou menos sendo positivo, e a outra que vai ser esse mais ou menos sendo negativo, tá? E estamos praticamente acabando a questão, ó. Então aqui eu vou ter, ó, 4 mais 8 sobre 8, certo? E embaixo, negativo, 4 menos 8 sobre 8. Então, em cima eu vou ter 12 sobre 8, tá? Que eu posso simplificar, em cima e embaixo aí por 4. Então, se eu divido aqui por 4 em cima e embaixo, eu vou ter 3 meios. Tá? Aqui eu vou transformar em decimal. Opa! Vou transformar em decimal, porque o problema ali nas alternativas, né? Ele pede em decimal. Mas você poderia trabalhar com fração aí se fosse uma questão mais aberta, tá? Não tem problema nenhum. E aqui 4 menos 8 vai dar menos 4 sobre 8 e vai dar menos 1 meio. Eu também transformando em decimal vai dar menos 0,5. Então essas aqui são as raízes. Essas são as respostas? Não. Essas são as raízes. Quando a gente resolve uma equação aí do segundo grau, quer dizer que esses valores aqui são os valores ali da equação que vai dar igual a zero. Ou seja, que corta o eixo x. Então, se eu fizer aqui um estudo do sinal, eu vou ter o menos meio e o 1,5, os pontos em que cortam o eixo x, certo? Que são onde a equação zera, tá? Como o valor de A dessa equação aqui é um valor maior do que 1, o gráfico dela vai ser côncava para cima. Então, ela vai ser algo assim, ó. Ela passa aqui, desce e vai embora, tá? Não precisa estar perfeita, porque eu só quero saber aí quais são os valores positivos e negativos. Então, isso aqui quer me dizer que, para o lado de cá, à esquerda do menos meio, a função é positiva, ela está acima do eixo x, positiva. À direita do meio, a função também está acima do x, então também é positiva. E os valores em que estão entre o menos meio e o 1,5, a função aqui está abaixo do eixo x. Então, essa parte aqui é negativa. Como ele quer os valores aqui negativos, certo? Eu quero aqui os valores de x que estão em quê? Maiores do que menos meio e menores do que 1,5. Então, aqui ele está entre 1,5 e o menos... Não deu espaço. E o menos 0,5, tá? O digital. Dá pra gente fazer isso, né? Então, essa aqui é a solução. Esses pontos aqui de x vão me retornar o valor da função negativa, tá? E olhando ali as alternativas, vou trazer para cá, ó. A alternativa que eu tenho isso é exatamente a letra D de divisão.